Graça e paz, amados, que estejais em paz. É muito prazeroso este estudo sobre as parábolas de Jesus. Não deixem de orarem. Orem por suas mentes. Peçam a Deus em vossas orações que Ele lhes dê o entendimento e o conhecimento do que Jesus nos ensinou através das parábolas. A parábola de hoje é sobre servos. O servo e o seu dever, o servo bom e o servo mau. Ouçam, amados, o ensino de Jesus sobre servos. Amados, geralmente servo é aquele que serve ao seu Senhor. Nesta primeira parábola, o servo era um escravo e o seu senhor lhe impunha obrigações além das quais fazia na lavoura ou em guardar o gado. O senhor deste escravo não lhe permite que ele coma antes que ele prepare a sua refeição. Amados, Jesus se fez de servo. Ele se esvaziou da sua glória nos céus e assumiu a forma humana. E em todo o seu ministério, ele foi servo. Ele mesmo falou: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Está relatado no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. E Jesus quis nos ensinar, nesta primeira parábola, que o nosso dever é servir a Deus. Mas Deus não impõe que sejamos escravos, que nós sejamos escravos dos mandamentos de homens e das doutrinas de homens, ou seja, ensinos de homens, que nos colocam julgos e não mostra a liberdade que há na graça de Deus. Pela graça de Deus, nós somos livres. Somos servos, mas somos livres. Só que esta graça que nos torna livre não é para a gente sair por aí fazendo libertinagem, pecando. Entenderam, amados? Somos chamados para sermos servos por um Deus perfeitamente justo e bom, para sermos perfeitos também, ou seja, obedientes como Jesus foi. Na segunda parábola, fala sobre o servo bom e o servo mau. Sempre haverão o servo bom e o servo mau. Nesta segunda parábola, Jesus fala sobre o servo bom, o qual chama de mordomo. Do mordomo é o que cuida dos bens e da casa do seu senhor, sendo fiel e prudente, que está relatado no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos do 41 ao 48. Amados, Deus nos confia
que cuidemos do reino dele aqui nessa terra. Deus nos chama que sejamos um servo bom, um servo fiel em servi-lo. E quando ele voltar, nos achem cumprindo o que nos foi confiado, estabelecido, e seremos bem-aventurados, felizes, na obediência de sermos servos bons no serviço do reino aqui nesta terra, do Evangelho, das pessoas, de proclamarmos as boas novas da salvação. Amados, da mesma forma há o servo mau, aquele que Deus confia, o zelo por sua palavra e o amor pelo próximo. E este servo se torna um servo mau, porque ele não é fiel a Deus. Ele perde a fidelidade a Deus e provoca escândalos com seu mau comportamento e segue uma doutrina cheia de julgo, cheia de acusação. Amados, o verdadeiro ensino de Jesus, o servo mau não cumpre e torna-se pedra de tropeço. E não procurou conhecer a vontade de Deus, que quer que sejamos corretos em toda maneira do nosso proceder. Amados, haverá um juízo divino para o servo bom e o servo mau. Todos prestaremos contas dos nossos atos e das nossas atitudes, agora em vida, nesta terra. Eu sou a pastora Sandra Brito e oro por nós. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos o Teu nome, bendizemos o Teu nome, somos gratos por esta quarta-feira, somos gratos porque Te conhecemos, somos gratos pelos ensinos que Seu Filho amado Jesus Cristo nos deixou. Senhor, como é difícil a pessoa ser servo. Servo do Deus vivo. Nós, na maior parte da nossa vida, a gente não se atenta que Jesus, o nosso Salvador, ele foi servo. Ele suportou a morte da cruz, ele derramou o seu sangue. Tudo por amor a nós. E na maior parte do que nós vemos e das nossas vidas, alguns não querem ser um bom servo, não querem servir a Deus, mas preferem ser um servo mau, preferem servir a Satanás. Senhor, eu oro para que Tu tenhas misericórdia de nós, para que abra o nosso entendimento, para que haja uma submissão a Ti. Eu oro, Senhor, para que através de nós não haja escândalos e que nós não sejamos pedras de tropeços para ninguém, para Te servir como um servo bom. Eu Te agradeço, Senhor, por essa intercessão. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz. Eu sou a pastora Sandra Brito. Amados, que Deus vos dê o conhecimento, te dê o entendimento. Que cada amado que esteja me ouvindo seja um servo bom, seja um servo fiel, seja um servo prudente e cuide, seja mordomo, cuide com carinho, cuide com amor das coisas celestiais, das coisas dos céus, ensinando as pessoas que não sabem que Deus é bom. Ele é bom o tempo todo Ele é bom, e que haverá uma recompensa após a morte. Compartilhe, se inscrevam mais, se inscrevam no meu canal e curta. E que Deus vos abençoe abundantemente, poderosamente. Amém.